Koema, koema, nyanderu, nyanderu tupa, nyandembau arekber, rejareko petei, ayu, akuru oyu breko ayu nyechino nyanderede, tobeko aren. Petei pinyandeko ay, petei, nyechino jareko koaya, tobeto impona, koe, impona, sebutani, ugipokere jarite, koe, de mirami, nyechinore koe, cheru, tupa, koere, agudjivet, aivete, agudjivet. Governo Federal, através do Plano Nacional Aldir Blanc, com financiamento do Procultura RS, apresenta uma produção, outro acontecimento e sem início, sem fim. Nhétiro, Artes Indígenas em Rede, um ciclo de entrevistas em formato podcast em que Brisa Flow e Idia Ruri Terena recebem personalidades da arte indígena contemporânea, debatendo sobre o cenário atual das artes dos povos originários e tecem redes de pensamentos e ações coletivas. Começa agora a segunda edição de Nhétiro, Artes Indígenas em Rede. Neste episódio, Zahita Enterrara mergulha fundo em sua visão da arte como um campo de batalha e transformação. Ela descreve sua jornada desde a festa do moqueado, o ritual de passagem para a vida adulta, até se tornar uma artista que age estrategicamente para negociar com o sistema e romper barreiras estabelecidas. O Zahi afirma que o teatro deve ser um ritual que convida o público a participar, fugindo da ideia ocidental de espetáculo. Começa agora o episódio O Povo Verdadeiro, a Arte Ritual. Pergunta antes de começar mesmo é para entender como você prefere ser chamada. A gente pode talvez começar por aí? Claro, pode sim. Eu prefiro ser chamada por Zahita Enterrara porque é o nome que eu assumi, né, e adotei artisticamente também. Tenterrara é o nome do meu povo, não é uma coisa nova, alguns povos já vêm fazendo isso, que é assumindo seus nomes de origem e os nomes que fazem sentido para eles, né, dentro das suas comunidades. E Guajajara tem uma origem que é muito provavelmente dado pelo povo Tupinambá, né, em que nomearam o povo Tenterrara de Guajajara, e também existe a possibilidade de ter sido um nome genérico a partir de ouvirem, sei lá, Tenterrara, e aí os colonizadores, os não indígenas, né, / alienígenas, foi chamando de Guajajara, né, Guajajara, que supostamente vem de Wazaizara, que quer dizer os donos do cocá. O Wazaizara é um cocá feminino, que é usado tradicionalmente dentro do povo Tenterrara, no meu povo, na festa do muqueado, que é quando as meninas ficam moças, né? Quando elas fazem a transição de menina para adulta, para a vida adulta, né? Quando tem a primeira menstruação. E aí, a partir disso, elas podem casar, ter família, ter filhos, né? Uhum. Obrigado por compartilhar tão generosamente já essa, essa informação do nome que já leva para a cultura, que já leva para a história, né? E perdão, e também Tenterrara quer dizer o povo verdadeiro. Uhum. Ou então os seres humanos verdadeiros, né? Imagina, dentro do meu povo, essas pessoas se identificaram como as pessoas verdadeiras. Eu acho muito bonito, muito forte, muito genuíno. Eu me identifico com isso. Hoje, com o entendimento que eu tenho, eu me considero Tenterrara e não Guajajara. Mas se também não tenho apego, se alguém disser Guajajara, tá tudo certo. Tá tudo certo também. Mas prefiro me nominar Tenterrara. Maravilha, Zahri, Tenterrara. Muito lindo. E então você está já trazendo um pouco da sua história, a história do seu povo, né? E me chama a atenção você falar que essa palavra, da onde vem Guajajara, é Uhum. uma palavra de um outro povo
que é comum, muitos povos indígenas acabaram Sim. adotando, né, um nome que é exterior a eles, né? Possivelmente dado pelos Tupinambá, né? Mas não existe Aham. uma, uma certeza sobre isso, né? Mas a gente pode talvez dizer que chamou a atenção dos Tupinambá o fato das mulheres usarem cocar, talvez, Pode ter né? sido também, super. É. E então é um povo Já é onde mais legal, né? Já o seria mais legal. povo Tenterrara ou Guajajara é um povo onde as mulheres se destacam na posição de lideranças, de, de poder, assim, de decisão, você diria assim? Eu acredito que isso é recente, mas sim, né? Já te confirmando, acredito que sim. Nós temos aí a nossa ministra, né? A Sônia Guajajara. É, enfim, nós temos o parente, né? Ele se chama de primo, o meu primo, que é o Edvana, que fez aí um filme que enfim, percorreu aí, tá percorrendo o mundo. Enfim, não falando das mulheres, né? Então, Uhum, hoje em dia, na nossa reserva, na reserva Canabrava, eu sou de Canabrava, a Sônia é de Araribóia, né? Nós temos algumas reservas no Maranhão, do povo Tenterrara, barra Guajajara. E dentro dessas comunidades está cada vez mais comum ter mulheres cacicas, né? Cacicas, pajés, mas isso agora, né, para uma evolução maior, né, que de um lugar político mais, vamos dizer, com mais representatividade, mais visibilidade, que é nós termos uma ministra, né, indígena e ela sendo do nosso povo. Então, mas aí isso ainda é muito recente, né? uhum, Alguns anos atrás, talvez na minha adolescência, infância, isso ainda era muito pouco, né? A gente vem tradicionalmente de uma cultura patriarcal, onde os homens sempre predominaram como pajés, como caciques, né? uhum, Onde os homens eles podiam, né? E ainda podem, né? Dentro da nossa cultura ter várias mulheres, né? Então, e a mulher não, né? Então, enfim, acho que são coisas que estão chegando com muita força e sim, as mulheres elas estão conseguindo ocupar um lugar de muita potência, vamos dizer assim. uhum, uhum. É, você comentou um pouco dessa sua experiência da infância, da adolescência, né, na, em Canabrava, né? E também você mencionou essa festa do moqueado, né? Você Festa do mesmo, teatro. você mesmo passou por esse ritual de puberdade, de iniciação? Sim, passei. A festa do muquiado, que na nossa língua quer dizer Uira Ohau, que quer dizer a festa da menina moça. Para a gente, a moça está atrelado ao fato de ser virgem ainda, né? De não ter perdido a virgindade. E daí, essa festa, como eu disse antes, né? Ela faz essa transição entre a fase menina para a fase adulta. Também temos a festa dos rapazes, né? Agora, é cada vez menos comum, mas a festa da menina moça é tradicionalmente muito forte enfim, eu acho que agora a festa dos rapazes também estão começando a ter uma retomada, né? De consciência dentro do próprio povo, né? De continuar preservando também a festa dos rapazes, que é quando o rapaz muda de voz, né? Que é quando Uhum, culturalmente fica adulto, né? De rapaz uhum. tá adulto. Então, a gente vai chegar mais assim nos seus trabalhos mais recentes, na sua carreira, né? Mas eu queria ainda insistir um pouco nesse período, ainda no em Canabrava, na sua infância. Será que você pode compartilhar alguma memória, alguma experiência talvez do ritual que, que inspire o que você é hoje?
Assim, desculpe, Diego, porque você me perguntou se eu tinha passado e eu acabei explicando e esqueci de falar. Sim, que eu passei pelo processo, pelo rito, né? Ritual da festa do muquiado. Eu tinha 15 anos. Normalmente é mais cedo, mas é preciso juntar um grupo de meninas, né? E aí, eu nasci numa aldeia chamada Aldeia Colônia, aí dentro dessa aldeia, depois a gente foi para uma aldeia menorzinha que era a terra dos meus avós, né? Que eram os pais da minha mãe. E aí minha mãe, enquanto ainda estava em vida, ela queria muito reocupar aquele lugarzinho que era onde ela cresceu e onde era dos pais dela. Então a nossa aldeia é bem pequenininha, né? Que hoje tem o meu nome, Aldeia Zarri, né? Meus irmãos nomearam como me homenageando, né? Vamos dizer assim, como meu nome, Aldeia Zarri, que fica muito próximo da Aldeia Colônia. Então, naquela época, quando eu fiquei moça, né, vamos dizer assim, quando eu menstruei, eu precisei esperar. Eu lembro, acho que tinha 13 anos, então eu tive que esperar 2 anos para poder juntar mais meninas para poder fazer a festa do muquiado, que aí todas as famílias se reúnem, e aí na festa do muquiado, as famílias de cada menina começam a caçar por um período, juntar mel, é, começa a avisar as outras aldeias, né, para poder vir para a festa. E lembro de meus pais pedindo apoio para vereadores, né, ali da região de Barra do Corda, que é a cidade mais próxima lá da nossa reserva, de Canabrava. Então, tinha toda essa negociação para poder conseguir fazer uma festa grande, né? E aí, basicamente, nós temos as carnes de caça, que são moqueados, né? Hum. Moqueados que ficam ali dias assando na fumaça do fogo, né? Então, bom, essa já é uma, uma memória que eu tenho para Uhum. compartilhar contigo e também uma memória para mim que é muito forte, que eu me lembro, é que a gente tinha muitos bichinhos, né? Eu tinha galo de estimação, eu tinha porco de estimação, eu tinha porco-espinho. E eu lembro do nome deles, da minha primeira cachorra, que se chamava Susana. É, Depois, na adolescência, eu tive uma que se chamava Kate. E era engraçado porque a gente se afeiçoava com os nomes que a gente ouvia na cidade, a gente achava chique, né? Porque Uhum. eram nomes que sonoramente era muito distante da nossa língua, né? Então aquilo ali atraía. Então a gente achava bonito. Então eu ouvia um nome na cidade e dizia assim, qual vai ser o nome da cachorra. Aí tinha um galo que se chamava Bilil. Então são memórias Uhum. muito fortes, né? O Bilil, ele foi engolido por uma sucuri. Aí meu pai, para se vingar da morte dele, amarrou outra galinha no pé de pau na beira do rio para ver se a sucuri vinha comer para ele poder matar a sucuri, porque ele comeu o Bilil. Uhum. Mas enfim, são memórias que são muito simples e mais de uma que me moldaram enquanto Aham, não só como artista, mas como pessoa, né? claro. Hoje eu me vejo muito uma pessoa com muita vontade de entender a modernidade, né? Da cidade, essa evolução, desenvolvimento. Eu sou uma pessoa muito curiosa e muito afim de negociar com esse sistema e de como eu posso atravessar para poder romper barreiras, né? Então, me vejo como uma pessoa muito estratégica hoje em dia, nem sempre fui assim, né? Mas hoje já consigo me ver num lugar de muita estratégia, de pensar com quem eu vou me aliar. E eu parto do princípio de que se eu precisar me aliar ao inimigo, eu me alio. O importante é que no final eu vou ultrapassar vamos dizer assim, aliar não seria aceitar o que o inimigo tá. Inimigo entre aspas, né? Mas Uhum. que possivelmente também, se for preciso, eu faço, né? Uhum. Quem é esse daí? Esse é meu sogro, o Francisco Vanilla. É, tava curioso Mas no que tava. que. E aí, Francisco? Oi.
Bom dia. Bonitão, hein? Bom dia. Bem chique ele. Poranga. Ele tá me ouvindo, né? Agora que Não, não, não. ainda bem. Aqui o pessoal, Zahri, fala, aqui onde eu tô, né? O pessoal fala Nhengatu, aqui no Alto do Rio Negro. Guarani, né? E é um, é um, é uma língua que vem do Tupinambá, né? Uma língua que tem uma história própria, né? De colonial, né? Apropriada primeiro pelos jesuítas, né? Para catequizar o resto dos indígenas do Brasil que falavam milhares de línguas, né? Centenas de línguas. E estou comentando porque eu vejo que a língua também é uma coisa muito forte, né? Para você e para o seu povo também, né? É muito Sim. viva, né? Esse Zengueté. E foi muito lindo. Pude te ver 2 vezes, tive a grande oportunidade de ver a sua peça Aziraí 2 vezes e é muito lindo como você mistura essa autenticidade, essa vivência, né, de que você estava contando, compartilhando pra gente, língua, né? E bom, mas seguindo o que a gente estava essa trilha, né? Como foi para você esse plano de vir para o Rio de Janeiro, né? Vindo dessa realidade que você estava compartilhando com a gente, né? E como foi chegar no Rio de Janeiro, né? Antes ainda, pelo que eu entendi dessa trajetória, de ter uma perspectiva de se tornar essa grande atriz, essa grande artista, né, que você é hoje, né? Então, Diarro, eu nunca pensei em ser atriz, né? Já falei isso algumas vezes. Nunca pensei em ser essa artista que eu, né, modesta parte, me tornei. É, E vou repetir de novo que não é por arrogância, é porque era algo que era muito, 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 muito distante da minha realidade. E que ainda é muito distante da realidade de muitos povos indígenas. E que a única maneira é sair, né, do berço, do seu berço. Não a única maneira, eu acho que cada vez mais nós, né, enquanto artistas indígenas, urbanos, né, que entende como funciona o sistema, que agimos estrategicamente, né, dentro desse sistema, a gente vem abrindo portas, né, e brigando para permitir com que outros parentes, outros indígenas né, que muito provavelmente não vão ter a oportunidade que a gente tem, porque eu vou dizer assim que existe um discernimento diferente, né? Por exemplo, eu e os meus irmãos, nós tivemos a mesma criação, fomos alimentados da mesma maneira, tivemos o mesmo afeto, o mesmo cuidado pelos pais, mas eu já me considerava uma pessoa diferente dos meus irmãos no sentido de que eu nunca me acomodei ou aceitei. Não seria acomodar, não por conveniência, mas porque culturalmente aquilo não me permite, não nos permitia, não só a mim, mas, né, a família, no povo. Então eu já me via diferente dos meus irmãos. Eu sou a filha caçula. Eu posso dizer que fui a pessoa que eu melhor desenvolvi a fala, língua portuguesa, né? Sou a que falo melhor, entre aspas, melhor no sentido de que eu consigo me comunicar e como diz assim, caminhar no meio de outras narrativas para além da nossa cultura e de como fomos educados, né? Então eu já me via diferente. Quando eu tinha 17 anos, eu tive meu primeiro trabalho, que foi como agente de saúde na cidade de Barra do Corda. E eu ainda estava estudando na época, eu estava no ensino médio. E me chamaram para ser agente de saúde porque eu falava melhor o português. Ali naquela época, ali dentro daquele grupo, eu era das pessoas que melhor falava o português, que se virava melhor, vou dizer assim, vou nem falar, que se virava melhor na língua portuguesa. E aí, naquela época, ainda não era tão
ainda não era tão natural tanta gente estar na cidade, né? Era poucas pessoas que estavam ali na cidade. Hoje, cada vez mais, a transição está muito maior, né? Entre a Barra do Corda e a reserva ali. O, 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 o trânsito ali já é muito, muito comum, porque hoje já tem estradas ainda de terra, né? Mas as estradas já tem entrada de carro. Na minha época, a gente fazia tudo a pé. A gente viajava, tipo, o dia inteiro a pé para poder chegar na cidade. E aí depois para voltar a mesma coisa, né? Então, naquela época ainda não era tão comum. Então, para a gente poder ir para a cidade, tinha que ir para a cidade e ficar um tempo lá, porque não dava para ir e voltar, né? Ao mesmo tempo. Dava, mas era muito cansativo. Aí depois, a partir do momento que eu comecei a estudar na cidade, eu ficava na cidade, eu estudava de manhã, terminava a aula, ia, chegava, sei lá, à noite lá na aldeia, né, para poder dormir. Isso quando a gente ainda não tinha casa na cidade, né? Depois de um tempo, meu pai foi construindo um barraquinho, né, que foi, primeiro era de lona, depois de taipa, depois de alvenaria. Nessa casa ainda existe lá, meus irmãos, por parte de pai, estão morando nessa casinha. Então, naquela época, eu, né, como eu disse, eu já me via diferente dos meus irmãos, nesse sentido que eu já era mais para frentex, né? Era muito, talvez, mais curiosa com o mundo fora, né? Mais do que os meus irmãos. E daí, com esse meu primeiro trabalho, eu ganhava um salário que era R$ 300. Era o salário naquela época e era muita coisa. Naquela época era muita coisa, R$ 300, né? Então, eu estava falando com o Thierry, tu conhece o Thierry, a Tapiti? Uhum. Na verdade, o Thierry entrou em contato comigo. Naquela época, eu tive minha primeira rede social, que era o Orkut. O Thierry falou comigo. Ele disse: Olha, estou morando no Rio de Janeiro, estou aqui numa ocupação. Eu não sabia o que era uma ocupação, né? Ele falou: estou aqui com os parentes, a gente está precisando de apoio. Então, aquele tipo de comunicação, para mim, ainda não era novidade. Tipo assim, eu ouvi, eu achei interessante, mas eu não sabia exatamente o que era uma ocupação. Eu sabia sequer que existiam tantos outros povos, né? Porque eu vivia dentro de uma caixinha, né? E aí eu peguei meu salário, eu falei, bom, eu vou morar aí contigo. Isso na aldeia Maracanã, hoje eu intitulo aldeia Maracanã, né? Sim. Aí eu falei, vou para ir morar contigo. Aí eu falei pro meu pai, naquela época a passagem de ônibus era 300 e pouco, né? Naqueles ônibus mais fuleiro. E aí, só que precisava de dinheiro para comer. Então eu pedi dinheiro pro meu pai emprestado, né? Que meu pai era mão de vaca. Aí eu disse, pai, me empresta R$ 50 que eu vou comprar um frango e eu vou fritar e vou comprar 1 quilo de farinha e fazer uma farofa. Essa foi a minha viagem de ônibus, 3 dias, 3 a 4 dias que eu cheguei no Rio, que era aqueles ônibus fuleiro e a estrada era péssima. Agora acho que já está melhor, né? Naquela época a estrada era muito ruim. E aí cheguei no Rio de Janeiro com tudo muito novo. A primeira vez que eu tinha visto prédios tão altos, né? O trânsito infernal. E daí, a partir disso, também fui entendendo a malandragem das pessoas na cidade, né? Enfim, não vou dizer que eu era uma ingênua, coitadinha, né? Não é isso, mas sim, dentro daquela realidade ali onde tudo era novo para mim, eu fui muito ingênua, assim, eu demorei um pouco para entender, mas também eu já tinha uma expertise ali de dizer assim, caramba, é assim que funciona, eu vou ter que me ajeitar aqui, senão vou ser pisoteada naquela época eu não pensava sistema, né? Mas era basicamente isso, eu vou ser pisoteada por essas pessoas, né? Então, foi assim, dentro dessa visão que eu cheguei no Rio de Janeiro e eu fui para o Rio de Janeiro porque fui tentar a sorte, né? No Nordeste a gente fala muito isso, que a gente vai para a cidade grande para tentar a sorte. Então eu fui para tentar a sorte, entender embora eu venho de uma comunidade, de uma reserva, de uma aldeia, dentro da aldeia, né, a gente tem muita miséria também dentro das aldeias, né? Não é só abundância, como as pessoas visualizam, aquela coisa romântica de que é floresta, que tudo é lindo, que tudo é paz. Não, a gente
tinha uma miséria entre aspas, claro que modesta parte, acho que nós somos muito privilegiados pela nossa conexão com a natureza, a nossa ligação com as nossas ancestralidades e tudo que a natureza ela pode proporcionar. Certamente a gente tem mais, conseguimos usufruir, quem teve os indígenas que tiveram a oportunidade de crescer, de ter vivência, né, dentro de uma das suas aldeias, sim, experimentaram do gozo mais bonito, assim, do que é se conectar com a natureza de fato. Eu falo pouco, né? Não, mas é um prazer te ouvir, é maravilhoso poder ouvir de você mesmo essa história. Mas é a luta pelo território, né, que você está falando, e também pelo direito de transitar, né, entre os vários territórios, né, como uma pessoa indígena, né, como descobrir os mundos, transitar pelos mundos, né. E você foi tentar a sorte e teve a sorte grande, né. É. É, co- como foi essa vivência, esse descobrimento da cidade grande, do Rio, né, a partir da aldeia Maracanã, e da onde teve essa primeira oportunidade de estar. Qual foi essa primeira oportunidade que você teve de se colocar como artista ou como atriz naquele momento, né? Não sei, foi uma peça, um filme, né? E Então, eu pergunto, Zahir, uhum. porque agora eu sei que você conheceu meu pai também, né? E eu A sei que é gente muito trabalhou recentemente. importante. Eu sei que é muito importante nessa trajetória, que eu também pesquisei a trajetória do meu pai, essa abertura, essa janela, né? Esse convite, né? E depois a gente, um pouco inspirado nessa investigação que eu fiz sobre ele, eu quero perguntar ainda outras coisas, mas da onde veio essa oportunidade de, enfim, estar diante das telas ou no palco naquele momento? Sim. Então, como eu disse, eu nunca tinha pensado, porque era uma coisa muito distante da minha realidade. A gente veio ter TV, acho que meu pai comprou uma TVzinha que era preta e branca, né? Que funcionava com aquelas antenas e bombril nas pontas. Devia ter uns 13, 14 anos por aí, quando foi a primeira TV. Então, era Maria do Bairro, Maria Mercedes, o Ratinho, que a gente via. Então, eu acho que, naturalmente, quando a gente assiste esse tipo de coisinha, eu não me via sendo uma atriz, mas eu escolhi alguns personagens. Por exemplo, eu me identificava com as mocinhas. Eu falei, eu quero ser a mocinha. Aí eu me apaixonava pelo o boy magia que estava contracenando com a mocinha, né? Então, eu me visualizava ali dentro, mas eu não tinha uma consciência formada como eu tenho hoje, né? De dizer assim, eu sou essa atriz, né? Enfim, isso é uma coisa. Então, o meu primeiro trabalho, ele surgiu é, na aldeia Maracanã. A gente estava, acho que 2012, 2013, por ali. A gente estava com risco de despejo, né? Houve o despejo, né? Uhum, Posteriormente, com risco de despejo, e por conta disso, para dar um lugar, um shopping center para o estádio do Maracanã, né? Essa uhum, era a briga uhum, na época. E nós, moradores da aldeia Maracanã e apoiadores também, nos juntamos e começamos a participar de manifestações nas ruas, né? Naquela época, eu ainda muito tímida, né? Não tinha muita habilidade para falar em público, mas eu lembro que teve alguns momentos que eu fui meio que intimada. Olha, você também tem que falar, você também tem que falar. E aí eu lembro que teve numa dessas manifestações, é, me deram o microfone, e aí eu falei, caramba, eu não posso mais, né, não fazer nada, não falar nada. E aí fui contra a minha timidez, né, naquela época, e a minha insegurança também de falar, né, em público. Eu não sabia muito bem como falar, o que falar, como falar, né?
E aí, quando eu peguei o microfone, eu fiquei me tremendo, fiquei suada. E aí a primeira coisa que eu fiz foi, eu vou falar na minha língua, que é o lugar onde eu me sinto segura. Foi muito instantâneo, nem pensei, eu só comecei a falar, e aí aquilo foi me dando uma força, foi me dando, me encorajando. Aí eu comecei a falar, 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 e aí em um determinado momento eu comecei a falar em português. Aí eu comecei a falar assim, olha, vocês sabem por que que eu estou falando na minha língua? Essa língua que eu estou falando é a língua que vocês deveriam estar falando, vocês deveriam estar entendendo. Eu sempre fiz um discurso mais ou menos assim. E vocês falam uma língua que é emprestada, que não é a da gente. Essa língua que a gente está falando não é da gente. Né? Fiz um discurso ali, comecei a falar, mas aquilo foi muito resultado, foi muito natural, mas foi muito resultado de eu ter começado a falar na minha língua originária. Porque ali eu não me sentia julgada, ali eu não me sentia insegura, me sentia segura de estar falando a minha língua originária, a minha língua materna, né? E depois isso me encorajou para eu falar na língua portuguesa. Só que nisso começaram a filmar manifestações, a galera tudo com celular, com câmera, fazendo foto, fazendo vídeo. Uma pessoa, não vou lembrar o nome dela agora, eu sei quem é ela, mas não vou lembrar o nome dela agora, filmou e colocou no YouTube esse momento que eu bem novinha falando. E colocou esse momento no YouTube, esse vídeo deu uma viralizadinha. Não viralizou, mas deu uma viralizadinha, né? E aí, enquanto isso, um diretor da Globo, Luiz Fernando Carvalho, né, que é conhecido naquela época ele era muito conhecido por lançar atores que nunca tinham feito nada, ele já tinha essa característica, né, como diretor enfim, como artista. E daí ele estava procurando uma atriz indígena para fazer uma personagem numa série que ele ia rodar em breve, né? Se chama Dois Irmãos. Só que não tínhamos muitos atrizes, né, atores, né, disponíveis para estar fazendo. Então era um perfil específico, tinha duas fases, então precisava de uma atriz mais jovem, uma atriz mais velha, né, para fazer a personagem. E daí os produtores de elenco da Globo começaram a procurar. E aí foram buscando. Então ele também não tinha ele chegou a fazer teste com outras atrizes que tinham fenótipo, né, características indígenas, e ele não ficou satisfeito. Ele falou: eu quero uma indígena que fale a sua língua de origem, que tenha tido vivência. Se precisar, vão na aldeia, vão buscar na aldeia alguém. E aí, um dos produtores, que é o Luiz Antônio Rocha, viu esse vídeo e me chamou, entrou em contato comigo, perguntou se eu queria fazer um teste. E eu falei assim, olha, eu não sei para onde isso vai, eu não sei, não sou atriz. Aí eu comecei a perguntar, tem que memorizar texto porque eu não sou boa de memorizar. Fui colocando vários empecilhos, mas muito ingenuamente também, mas, né, mandando a real, né? Tipo, quem é você? E também fiquei meio escabriada, quem é essa pessoa que tá me procurando do nada, né? E ainda mais com esse assunto, dizendo para ser atriz, né, para atuar numa série e tal. E aí ele, muito querido, ele disse: não se preocupe, se o diretor gostar de você, você vai ser preparada. Isso foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, esse foi o meu primeiro trabalho. Eu falei, tá bom. Aí fui para o Projac, fiz o teste. O teste era para cantar uma canção de niná na língua originária. Cantei, e depois teve mais um outro teste. Aí rolou, passei no teste. E daí eu fui preparada por 3 meses, né? Não só eu, né? Mas todo o elenco. Luiz Fernando, ele tinha esse hábito de ficar meses, né, ensaiando com os atores antes de gravar. Então, aquilo ali, para mim, foi a minha primeira formação quanto atriz. E aquele foi o meu primeiro trabalho. E aí, a partir disso, fui, né, fiz um filme ali, negócio ali, outro ali, foi me chamando para cá, para lá. E aí, depois, veio meu primeiro trabalho no teatro, que foi no Macunaíma, uma rapsódia musical, dirigido pela Bia Lessa. E daí, ali também foi meu primeiro contato no teatro, mas ali quando
com todas as minhas toda a minha insegurança, e eu entendo com toda a insegurança que uma pessoa chega num espaço novo e que tudo é desconhecido, que tudo é novo, a gente chega muito assim na defensiva. Eu cheguei muito na defensiva, em Macunaíma, e depois de um tempo, uns 2, 3 meses, eu entendi que eu já fazia aquilo. Eu Uhum. entendi que aquilo ali era muito natural para mim e que eu tinha nascido para aquilo. Então foi basicamente assim que fui me formando e me desenvolvendo como atriz. E aí, depois, como artista visual, meu primeiro trabalho foi num grupo coletivo, né, no MAR, Museu de Arte do Rio, né? Do Rio. Uhum. Que tinha um coletivo de indígenas. Até ali eu ainda não tinha uma formação como artista, né? Vamos dizer assim, uma artista visual e tal. E aí me chamaram para fazer uma performance, né, dentro desse coletivo de artistas indígenas. E depois eu tive a ideia de transformar num vídeo, né, para expor através de vídeo. E aí eu chamei a minha amiga para me dirigir. Aí nesse meio termo eu engravidei. E aí tem o que é o Aikuê, né? Aikuê Zepé, que quer dizer eu ainda resisto. E foi o Uhum. meu primeiro trabalho como artista, e aí a partir dali eu comecei a ser convidada para fazer mais trabalhos, né, que envolvesse as artes visuais. E Uhum. aí eu fui entendendo que eu sou uma artista muito visual, eu gosto muito de pensar a sonoridade, a imersão, a, misturar as várias linguagens, né? Eu gosto de misturar Uhum. linguagens. É muito interessante você descobrir que era algo natural, né? Parece não intuitivo, né? Sim, Mas, mas é muito interessante ver como a gente quer uma oportunidade, né? Para se descobrir também, para mostrar o que é, para se descobrir. É engraçado porque quando eu também entrevistei o meu próprio pai sobre a trajetória dele, né? Que é um ator, né? De uma outra geração, né? Também me perguntei muito como é que você aprendeu a atuar. E ele também ele aprendeu fazendo, também com um convite de um filme, a né, Abaeté, né, naquela época, né. Mas é muito interessante como essa oportunidade eh, abre para você exercer aquilo que você é, né, que vocês são, né. Quem tem essa disposição, né, de botar o corpo, a voz, né, em cena daquele jeito, né. E então mas eu também queria escutar você, como você acha que você aprendeu a atuar, né, o que são elementos importantes para você falou que essa foi uma formação sua ali na preparação do 2 irmãos, né. uhum, Mas enfim, hoje, né, hoje você ganhou o prêmio Shell, um prêmio o mais prestigioso prêmio do teatro brasileiro, né, no ano passado, né. Você participou de séries, né, Cidade Invisível foi uma que eu assisti, sei que está preparando novela, tá dirigindo filmes, então, é realmente uma coisa que aprender fazendo, mas algo já existia, né, algo já existia ali, né, para você mobilizar, né. Como você vê sim. que aprendeu a atuar e agora dirigir também, né? Sim. Quando eu digo que ali foi a minha primeira formação, uma das primeiras formações, eu acho que essa formação ela está mais atrelada à formação na cidade, de como a indústria funciona, né? De que precisa ter padrões, horários a ser cumpridos, formas. Isso é um tipo de formação que eu fui entendendo de como funcionava, né? Depois eu entendi que eu sempre soube fazer aquilo e que depois eu fui entendendo também que eu podia modificar padrões a partir daquilo que já me pertencia, né?
Um grande exemplo, você que já assistiu a Aziraí tem uma quebra de estereótipo sobre os povos indígenas a todo momento. Quem imaginou ter um espetáculo falado na língua originária do povo que está em cena, daquela pessoa que está em cena, e que as pessoas fiquem tão vidradas e não se permitem sair dali? Isso é um conhecimento que eu fui desenvolvendo com a ajuda dos meus aliados, né? Que seja com a ajuda dos meus diretores, com a ajuda de amigos com quem eu vou trocando, de pessoas que entendem sobre cinema, que entendem sobre teatro. É nisso que eu digo que eu vou negociando dentro desse sistema para eu conseguir me comunicar e trazer as linguagens que são desconhecidas, e que essas linguagens, elas são nossas, só nós podemos trazer. Por mais que preparasse uma outra atriz que não teve a vivência que eu tive, que preparasse, que ela aprendesse a falar Zegueté, ela não ia ter a presença, o corpo que eu tenho. Estou falando isso, a minha intenção não é ser arrogante nesse sentido, mas é que tem um lugar que somente os povos indígenas que têm essa disposição, porque isso é ancestral, está dentro, está na alma, está no corpo, está na memória corporal. Pode ser que, sei lá, pode ser que eu não estou mais vivendo na aldeia, mas essa memória, ela existe em mim, entendeu? Ela existe, ela está aqui. Essa língua existe. E algumas pessoas, vou dizer assim, que têm mais probabilidade de serem mais espiritualizados, porque eu atrelo a tudo que eu faço ao sagrado, né? Eu conheço muitos povos indígenas, muitos parentes mesmo, até do meu povo, que perderam a língua, que já não conseguem mais falar a língua, e que saíram da aldeia mais tardias do que eu, e já não conseguem mais falar a língua, né? Então, eu atrelo a isso, a realmente uma desconexão espiritual, uma desconexão ao sagrado, porque o que é sagrado ninguém toca, né? Então, por exemplo, ali no Aziraí tem um lugar de constantemente. Enfim, tu vou dar um exemplo do Aziraí, mas, por exemplo, vou dar um exemplo no cinema. No cinema, quando vem um personagem, ele vem ali já meio pré-pronto. Mas eu preciso ter uma expertise para negociar sobre aquele personagem, né? E eu não posso chegar e chutar o balde e dizer assim: olha, vocês estão errados, vocês estão assim, não sei o quê. Assim a pessoa vai desistir de mim e vai buscar outra pessoa, uma outra pessoa que vai contar uma história que todo mundo já está cansado de ouvir, né? Já está cansado de ver e que não vai mudar nada. Então, assim, nisso, às vezes a gente tem que ser muito resiliente e se colocar nesse lugar de mais de escuta e menos de falar, porque aí você pode absorver aquilo que o sistema está te oferecendo ou te impondo, né? Porque na maioria das vezes é imposta, né? Você absorve, filtra, pega aquilo que tu precisa e segue a vida, entendeu? E aí naquilo ali você vai negociando. Então eu tenho esse hábito que eu fui aprendendo, volto a dizer que fui desenvolvendo a partir dos meus trabalhos, que desenvolvi à medida que eu ia fazendo, né? Fui me formando enquanto artista. Então, atuar, para mim, é estar, é presença, é ser, é acreditar. Eu entendi, depois de um tempo, que a atuação nada mais é do que você assumir as suas outras faces. Nós somos pessoas muito dissimuladas, seres humanos. Estou falando nós, o ser humano, a raça humana, desenvolveu num lugar que precisa de ser muito dissimulado, precisa mentir muito. E muita gente atrela a atuação à mentira, a fingir bem. Ah, fulano mente muito bem, fulano finge muito bem. Mas é muito pelo contrário. A atuação é ser de verdade. É acreditar naquilo que você está fazendo. Se eu faço um personagem que é invejoso, eu sou invejosa. Eu tenho algo em mim que inveja,
né? Então eu vou assumir aquele lugar meu invejoso e colocar na mesa. Eu vou usar essa ferramenta aqui, porque ela ela pertence a todos nós, né? Então, voltando à história de que somos pessoas dissimuladas, né, na nossa sociedade, então, dentro da atuação, eu fui entendendo que, tipo, eu só preciso assumir, aceitar, porque aí, quando eu assumo e aceito, eu posso fazer qualquer personagem, eu posso ser tudo, tudo, né? E eu sou tudo. Eu posso ser um bicho. Se disser para eu ser uma formiga, eu vou ser uma formiga, né? Porque já é parte da natureza. Você já tinha botado nesses termos, refletido um pouco sobre isso, Zahri, porque essa reflexão, acho que ela veio, você está compartilhando, acho que ela vem muito da prática mesmo, né, me parece, né? Sim. Dessa potência, porque eu te vi em cena no Aziraí, eu vi também o Macunaíma, né? E eu sei bem o que você quer dizer quando você pode ser qualquer coisa. Porque você chegou no nível que eu vejo que o corpo é um instrumento que você sabe levar ele para qualquer lado, né? Do canto, né? De um bicho mesmo, ou de para qualquer lado mesmo, né? É um domínio que eu vejo assim que dá para ver e também está sendo reconhecido, né? Como a gente está falando nessa premiação, né? É, mas queria também um pouco sobre o próprio Aziraí, né? Para quem não conhece, né? É um monólogo, né? Autoral, né? Da Zahri sobre a sua própria mãe, né? Que é Aziraí, né? O nome dela, né? Que leva o nome da mãe da Zahri. Você apresentou ele em várias cidades no Brasil e agora também até para o exterior, né? Você teve recentemente na França também, né? Apresentando, né? No Festival de Avignon. Que é um festival muito prestigioso também, e queria te escutar um pouco sobre essa gestação de Aziraí, como é apresentar diversas vezes, sei que é um ritual, né, essa peça, né, é você ativar um ritual todo, como é você levar esse ritual por várias cidades no Brasil e fora do Brasil também. Das coisas que eu mais tenho gratidão à minha cultura, à minha ancestralidade, à minha família, especialmente à minha mãe, que foi uma pajé, foi o valor do sagrado. Então, quando eu digo para mim, teatro é sagrado, cinema para mim é sagrado, é um ritual. Quando eu ouço ação no cinema, por exemplo, acabou. Para mim, eu entrei no meu ritual. Ninguém mexe comigo, né? E claro que ali eu estou presente, eu estou com escuta, as pessoas estão me ouvindo. Então, no teatro, quando eu entro no palco, ali começa o meu ritual. Ninguém mexe comigo, ninguém me para, né? Então, não só o Aziraí, mas especialmente a Aziraí, que fala sobre esse tema, né? Também, que é sobre o sagrado, sobre espiritualidade, sobre a língua, sobre o aculturamento. É um espetáculo político, é ativista. Então, levar esse espetáculo para o mundo. Agora mesmo eu tô em Curitiba filmando um novo longa, né, como atriz, e terminando aqui, a gente está com uma agenda muito cheia de várias viagens, tanto no Brasil quanto para fora com o espetáculo, né? E, então, depois, terminando de gravar aqui, eu vou estar direto com o Aziraí, né? Viajando para cima e para baixo. E a gente ainda nem colheu os frutos da nossa ida para Avignon, né? Então, vamos dizer assim, os frutos de Avignon, a gente deve fazer uma turnê em 2026 com os frutos de como foi Avignon. Eu acredito que Avignon nunca recebeu um espetáculo como Aziraí. E sabe-se lá quando vai receber um outro espetáculo com a história de Aziraí, né? Com o potencial de Aziraí, a sensibilidade de Aziraí.
num lugar em que a linguagem eurocêntrica, europeia, predomina, né? A Ziraí é totalmente uma desconstrução do que é um teatro ocidental, do que é um teatro europeu, baseado nos moldes europeus, né? O teatro ele chegou no Brasil, no nosso país, como uma forma de domesticar, catequizar os povos indígenas, né? Porque os indígenas considerados pagões, selvagens, bárbaros, né? Incapazes de irem para o céu, né? Os povos indígenas eles não se permitiram ser escravizados e por isso muitos dos nossos povos foram exterminados, né? E consequentemente muitas línguas, muitas culturas. E então, quando eu sou vamos dizer assim, a cacica dessa obra, vamos dizer assim, e aí daí a gente constrói um espetáculo em que ele quebra com essa linguagem de um teatro que estamos acostumados a ver. E aí eu penso assim, a diferença do teatro feito pelos alienígenas é que o teatro feito para os alienígenas é baseado nos moldes europeus, né? Em que eles fazem um show para as pessoas. As pessoas vão para o teatro para ver um espetáculo. O nome já diz, é espetáculo, né? Vão lá assistir um espetáculo. Algo espetacular. Eu entendo que a Ziraí é um espetáculo, mas ele é um ritual. A diferença é que um ritual você não faz para mostrar para as pessoas. Um ritual você chama as pessoas para fazer parte do ritual. Então, a Ziraí tem essa ideia, essa ideologia como base, que é convidar as pessoas para um ritual. A Ziraí, ele é imersivo, ele é político, enfim, vou ficar falando tudo que o espetáculo é para mim, do que eu entendo, do que é o espetáculo, né? Então, poder levar um espetáculo com as características, com uma língua originária do nosso país, um espetáculo que ele foge de uma linguagem em que todos almejam ou que acham do que acham que é incrível. E aí, de repente, vem uma peça que é tão contraditória aquilo, mas que ao mesmo tempo é gostoso, é bonito, né? E isso vai transformando as pessoas. Então, eu acredito que, por ser um ritual, fazem as pessoas saírem transformadas também, né? Uhum. Aquilo ali vai... Alguma coisinha, uma semente é jogada em cada pessoa que vai assistir, porque está vendo algo que é diferente. É diferente de ver, é diferente de ouvir, é diferente de sentir, e que isso é teatro, né? Uhum. Então, nós, povos indígenas, somos pessoas que temos muito conhecimento sobre o teatro. Talvez os povos indígenas não tenham essa consciência, mas eu, hoje, como uma pessoa que estou conhecedora dessa teatralidade, cidade, aldeia, terreiro, europeia, ocidental. Eu estou dizendo que sim, nós dominamos o teatro. A gente só precisa aprender a usar as ferramentas que os alienígenas têm. Porque aí, meu amor, não vai ter para ninguém. A gente vai Uhum. dominar o mundo. Maravilhosa, Zahri. Obrigado por compartilhar essa reflexão que acho que vai muito de encontro a esse movimento, né, nas artes indígenas hoje, né, especificamente no teatro, de pensar, né, o que seria um teatro indígena, né, que contribuição os povos indígenas podem dar ao teatro, né, qual essa relação, né, com essa arte, né, que tem origem
grega, né, europeia, né? E que ao mesmo tempo a gente tem muito a contribuir, a falar, a expressar nesse palco, nesse terreiro também, né? É, e nessas viagens, por que você, nessa viagem com Aziraí, que tipo de feedbacks, de retorno você tem tido, assim, porque você está falando que você é uma peça que chama as pessoas para fazerem parte dela, né? Há uma identificação muito grande, né? Que retornos você tem tido, que você pode compartilhar um pouco com a gente, que te tocaram, que você não imaginava escutar, seja aqui no Brasil, seja fora, nos Estados Unidos ou na França, que você teve a oportunidade de compartilhar também. Jauri, eu ouço muitas coisas, muitas, já ouvi muitas, 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 muitas. Eu me sinto muito honrada de poder ouvir as tantas coisas que eu já ouvi de Aziraí, né? Fora aos que não ouvi, mas que sei que foram ditas, sei que foram faladas, né? As pessoas saem muito emocionadas, muita gente sai chorando copiosamente do espetáculo. Eu já vi família se abraçando e chorando. E é como se eu estivesse abraçando a minha própria família, sabe? Uhum. É como se eu estivesse abraçando a minha mãe. E teve uma vez que teve uma mãe e uma filha que foram assistir o espetáculo brigadas. Elas estavam com uma relação bem afetada, né? Por algum motivo. Mas aí uma chamou a outra, ou alguém comprou ingresso para as duas. Eu sei que as duas apareceram lá, estavam intrigadas, as duas, estavam de mal uma com a outra. E elas têm uma relação muito densa, né? Tinha, não sei como tá agora. E aí, no final, eu ouço alguém chegando no meu camarim dizendo que tinha uma mãe e uma filha se abraçando e chorando muito, passando mal, as duas. E aí, aquilo ali, eu fiquei, caramba, eu não deu tempo de eu chegar lá fora, né, para ver e ouvi-las, enfim. Mas eu fiquei assim, eu falei, caramba, olha o poder de uma peça, né? O poder da arte, o poder da contação de história, o poder do sagrado, né? O- Imagina se o quanto de parentes que criassem um espetáculo, uma peça e apresentassem os parentes, os contadores de histórias das nossas aldeias, das nossas comunidades, nossos pajés indo para o palco. O quanto que isso ia transformar, né? Eu tenho esse desejo, eu tenho esse sonho de que algum dia isso aconteça, vai acontecer. Uhum. Mas das coisas na verdade, não é nem que eu ouvi, é que eu senti, que mais me tocou foi gente chegando para mim que não conseguia falar, só chorava e pedia para me Uhum. abraçar, que queria me abraçar. Uhum. Isso para mim valia mais do que 1 milhão de palavras, né? Uhum. E eu ouvi muitos relatos, muitas coisas, das pessoas contando as histórias com as mães, dizendo, eu me lembrei da minha avó, fulano na minha família vivia assim, assim, assado, teve isso e tal. Então, eu acredito que tem um lugar do espetáculo que ele é universal, né? Universal não só porque fala da relação de mãe e filha, né, de duas mulheres, mas porque fala sobre um aculturamento não só dos povos indígenas, mas aculturamento também de povos que sempre viveram à margem, né? Então, não tem como não se identificar com alguma coisa ali nesse espetáculo, né? Então, desses feedbacks,
Eu vi muita coisa bonita, eu não quero ficar dizendo, olha, falaram isso de mim, Uhum, aquilo. Mas eu ouço muito as pessoas falando da minha presença de palco, é, pessoas falando, falam muito bem do texto também, né? As pessoas mais entendidas do teatro, né? Vamos dizer, mais entendidas no sentido de que veem muitas peças, né? Ao longo da vida, viu? uhum, Vem atores que vão assistir, dão feedbacks mais pontuais, assim, né? Dizer, caramba, gostei disso, daquilo, o arco da dramaturgia e tal, a uhum. maneira de como a língua, de repente a gente está ouvindo a língua, parece que a gente não entende, daqui a pouco a gente está entendendo tudo. Então tem muitas nuances, assim, do espetáculo que as pessoas ficam, assim, impressionadas, né? E que sinto que toca mesmo num lugar mais genuíno, não fica só no superficial, né? Dizer assim. Acho que uma curiosidade técnica agora é como é ensinar isso no exterior. Isso tem legenda a peça? Tem legenda. Aham. Tem um momento na peça que, enfim, tu sabe que no espetáculo tem muito humor, né? Até um Aham. momento na peça que é um trajeto, que a gente, dentro da nossa dramaturgia, a gente chama de trajeto, que é lá da aldeia vertical, que entra no Uber e vai para algum lugar, né? Uhum. Provavelmente tu assistiu aonde, Aziraí? Eu assisti no CCBB do Rio e também ali no centro do Rio, na Avenida No Rio SESI. Branco. Acho que No sim. SESI. Uhum. Provavelmente foi no SESI. E aí, você deve ter ouvido esse trajeto que eu faço uma piadinha em cada lugar, que é quando chego no teatro e aí antes de chegar no teatro vai rolando umas coisinhas. Então, nos países também eu vou fazendo isso. E tem as Uhum. palavras que eu, na língua, na aula de Zengueté, que eu começo a ensinar o público a falar Zengueté e a cantar Zengueté, Sim. a gente vai buscando os nomes indígenas de cada lugar. Sei lá, fomos Uhum. para Minas Gerais, a gente começa a buscar as palavras de origem indígena de Minas Gerais e que as pessoas sequer entendem que é de origem indígena e que estão, na verdade, elas estão falando palavras indígenas daquele lugar, né? Então a gente vai fazendo essa brincadeira. Então a gente faz isso em qualquer lugar. E no país Uhum. onde a gente vai apresentar também a Ziraí, a gente faz como diz, essa amarração, né? Faz piada com aquele país, por exemplo, na França, a piadinha era do banho, do calor, e aí pega palavras de origem indígena daquele lugar. Uhum. Então, enfim, aí então tem legendas. O Engueté não tem legenda em lugar nenhum, porque a ideia é Uhum. que ninguém, a pessoa se desancore dessa muleta que é a palavra, né? E apenas veja, sinta, ouça, Uhum. né? Uhum. É uma provocação, né? Proposital para que o público fique num lugar mais imersivo e menos ancorado na palavra, né? De entender, a gente quer entender tudo, a gente quer resposta para tudo, né? Então ali Uhum. também é uma provocação proposital. Então, em nenhum outro país a gente traduz o que é falado ou cantado em Engueté. E aí a parte em português a gente traduz para a língua daquele país, né? Alguns países a gente traduz para quando é festival, por exemplo, tem que ter inglês e a língua daquele país. Por exemplo, na França era francês e inglês. Uhum. E é muito curioso o quanto que as pessoas ficam chocadas assim com o espetáculo, no sentido que é realmente algo muito diferente, né? Distante do que as pessoas estão acostumadas a ir assistir no teatro. Uhum. Especialmente quando se trata de um musical, né? As pessoas estão acostumadas com Broadway. É
pegada mesmo, né? Eu tava aqui me lembrando que eu te vi em outro musical, podemos talvez chamar assim, que é o Guarani, né? Essa ópera, né, que foi é, retomada, revitalizada, né? Transfundiram, né, um pouco de sangue indígena para essa montagem de Guarani, né? Que o Ailton Krenak assinou, né? Com Denilson Banil na direção artística, né? E você ali em cena lidando com uma outra estrutura, né? Nossa. De uma outra estrutura mesmo, né? De cena, de corpo, de voz, de palco, né? Que é ter que se haver com o canto lírico, né? E toda aquela dramaturgia desse livro é, muito é, que envelheceu bem mal, que nasceu mal, que é o Guarani do José de Alencar, né? Mas fico pensando que você está trazendo assim a sua potência, né, a partir das suas raízes e também se havendo com um debate, né, que está na cultura brasileira, na literatura, né? Não sei quanto a gente pode comentar, né, do que você está produzindo no cinema agora com Macunaíma também, né? Mas primeiro no Guarani, né? Como foi também ter que lidar com essa outra montagem, né? Essa outra estrutura que é uma ópera, né? E como foi tentar pensar como descolonizar ela. Eu vou me permitir dar uma opinião aqui, pessoal. Por favor. Vai me Para ajudar mim, com a minha para resposta. mim, depois de 3 horas de ópera, o que realmente tocou meu coração foi ouvir o seu canto ao fim. O seu canto foi o que me emocionou. O resto é Uhum. muito. Não sei se. Não quero ser desrespeitoso com as pessoas, né? Assim, que também estão ali, né? Mas aquilo é uma estrutura que é muito difícil de se transformar, de descolonizar, porque começa a ter referência de óperas, de montagens daquela ópera históricas com outras óperas, né? Há um debate, né? Houve um debate sobre isso também ali, mas é difícil ser afetado por aquilo ali. Eu pessoalmente Sim. sinto assim, né? E, enfim, como foi um pouco da sua de lidar com aquilo ali? Que lições talvez você tirou? Enfim, eu ia dizer que foi, foi um dos trabalhos mais desafiadores que eu fiz, porque, mas também eu me atento a dizer que todo trabalho é muito desafiador, né? Cada um com a sua maneira, né? Mas o Guarani, eu tenho uma crítica muito, muito grande sobre essa obra, né? Porque eu vejo um apego de estudiosos, né, entendedores Uhum, de obras que chamam de original, né, que são intocáveis, que não podem ser modificados. Então, ao mesmo tempo, voltando lá atrás que eu estava falando sobre me aliar, que se eu precisar eu vou me aliar também a inimigos para eu poder romper barreiras, né? Agora eu uhum, vou falar também sobre me aliar aos parentes, né? Então, quando eu entro ali, eu me aliei aos guaranis. Eu falei, uhum, bom, é uma obra que leva o nome do povo guarani. Então, eu digo, eu vou fazer isso aqui por causa dos guaranis. Essa foi o que me moveu, né? De uhum, ver os parentes ali e tal. Na primeira montagem, na primeira remontagem do Guarani, né? Tenho que, assim, não posso deixar de falar que, especialmente, primeiramente, ao Ailton Krenak, né? Vamos dizer assim, que é o idealizador, o cacique desse grupo, né?
ao Denilson Baniwa, que, enfim, ambos são grandes amigos, que eu tenho profunda admiração, que eu tenho muito amor. Para mim, eles são família, são minha família também, são amigos que viraram minha família. Então, me aliei aos Guaranis, ao Ailton e ao Denilson, e também a nossa diretora de encenação, que assim, ela foi que ela é uma aliada também dos povos indígenas, né? E uma grande diretora. Então, ela também foi muito sagaz, né? De buscar formas de tocar no intocável, de transformar o intransformável, né? Dentro dessa obra, né, do Guarani, a coisa que mais me chocou, que mais me doeu ao fazer o Guarani é que a gente não podia mudar a dramaturgia, nem podia tocar na maneira de como ela é feita, né? Tem os cantores líricos, por exemplo, o Peri é uma pessoa não indígena fazendo. A gente não tinha como mudar isso porque a gente não tem cantores indígenas líricos. Vamos Sim. pensar isso para frente, né? Aham. Mas aí, até que ponto algumas regras elas não podem ser mudadas? Até que ponto, né? Então, se não existe nenhum cantor indígena lírico, então tira esse personagem. Essa é a minha visão, a minha opinião, né? Agora, continuar mantendo uma estrutura de uma obra que chamam de original. E aí eu me pergunto assim, o que é mais original do que o povo que nomeia esta obra, que é chamada de original, fazer essa obra e bagunçá-la toda e destruir, rasgar essa obra e criar uma nova que identifica esse povo, que dá o nome a essa obra, né? Então, assim, imagina, eu vou assistir o Guarani, chega lá, tem um bando de gente que nem sabe o que está fazendo. Vou dizer da maneira política, né? A gente está vivendo um momento de transformação no mundo inteiro, em que tudo está sendo revisto, tudo está sendo questionado. E aí a gente vai e participa de uma obra em que, do início ao fim, não existe uma os líricos contando aquela história. É uma dramaturgia que é contada, que não é contada pelos povos indígenas, né? Enfim, isso me magoou, me magoa, vai continuar me magoando, mas dentro das minhas possibilidades, e eu acredito também que assim é com o Ailton, assim também com o Denilson, assim também com a Cibele, nossa diretora, e assim também com o povo Guarani, que eu acho que é quem mais a gente precisa estar atentos ali e dar força para esse povo para poder tomar de volta essa obra que pertence a eles. Essa obra pertence ao povo Guarani, porque leva o nome deles. Então, se eles não quiser que seja do povo Guarani, que mudem o nome, faça outra coisa. Coloca outro nome, coloca um nome italiano e conta outra história. Não fala da história de um indígena, entende? Então, enfim, mas a parte boa. A parte boa é que nós somos um grupo de artistas e pensadores que a gente vai criando estratégias de como quebrar barreiras, né? Como romper as barreiras. Então, a nossa diretora foi muito importante dentro disso tudo, né? Todos nós sendo guiados pelo Ailton, né? Nosso cacique, nesse trabalho. Então, a Cibele teve a brilhante ideia de dizer assim, ok, a gente não vai poder mexer na estrutura da obra, mas a gente vai contar uma história paralela a isso, né? Então, mesmo os indígenas que estavam em cena, que é eu e o povo Guarani, né? A gente não falava, então a gente tinha que falar com o corpo e fazer uma crítica àquilo que estava acontecendo.
Então, são duas histórias contadas paralelamente. Eu acho isso de uma Sim, esperteza, de uma inteligência sim. sagrada. E Uhum, aí, no final, ela disse: Ok, eu quero que a Zahri cante no final, porque aí a última palavra vai ser dos povos indígenas. Isso tem muito uhum, significado, né? uhum, uhum. Então, assim como você falou que o momento que para ti, que foi o único momento que te tocou, muita gente veio falar isso também, que é o momento de assim, caramba, deu um alívio aqui, né? Deu uma Aham. lavada na alma. Mas é isso, é uma constante negociação, uma constante briga, e a gente vai trabalhando com dentro das nossas possibilidades, buscando ferramentas para que a gente possa ir lidando com essas barreiras, né? Com esses Uhum, mato alto, para a gente poder ir capinando, né, o lugar, uhum. plantar novas árvores, novas frutas. E falando em novas árvores, novas frutas, e encaminhando um pouco essa maravilhosa conversa que a gente está formando aqui, queria te perguntar o quanto você pode compartilhar sobre essa produção, né? Que é você dirigindo um novo Macunaíma, né? A gente deve, para quem está nos ouvindo, a gente está gravando aqui em 2025, a gente vai falar, vai estar público aqui ainda esse ano, né? Ao ar. Não, ainda não. A gente ainda tem Não, uma perdão, segunda. perdão. O podcast, né? Que a gente está Ah, fazendo. ok. Ele vai ao ar ainda esse ano, só para. E aí, o que você Ah, pode compartilhar um beleza. pouco sobre essa produção? Tá. Bom, eu vou tentar falar num lugar sem dar muito spoiler, porque a gente ainda não terminou de gravar, então eu ainda não me sinto com muita autonomia, né? Porque depois que terminar de gravar, a gente vai ter uma ideia mais ou menos do que foi feito, né? Mas Uhum, dentro daquilo que foi feito até agora, o que eu posso dizer da minha perspectiva, enquanto diretora dessa obra, é que tem uma importância muito grande, primeiramente tem uma importância muito grande para mim, pelo fato de que a primeira vez que eu tive contato com esta obra, falando em obra, né, uhum. foi no teatro, né, no Macunaíma, que a gente comentou, Da Bia Lessa, e né, como da diretora, né? Bielessa, né, Uhum. e da Companhia Barca dos Corações Partidos, né, que foi produzido pela Sarau, que é também quem produz a Ziraí. Aziraí. Uhum. Isso. Então, me sinto muito honrada porque naquela época, quando eu comecei a fazer o espetáculo e me entender como artista, como atriz no palco, né, e me descobrindo essa pessoa, e entendendo que eu já sabia fazer aquilo, que aquilo já era parte de mim. Então tem vamos dizer assim, um afeto muito grande por esse trabalho, por esse nome, Macunaíma, né? Então, dentro dessa nova releitura, vamos dizer assim, nos dias atuais, né? A gente está trazendo Macunaíma para os dias atuais e a gente também traz um questionamento sobre as múltiplas, as múltiplas não, né? Os vários pontos de vistas a partir desta obra, né? Que seja do ponto de vista indígena, que seja do ponto de vista do Mário de Andrade, do Joaquim Pedro, né? Que fez o Uhum. primeiro filme, né? Do Macunaíma, né? Uhum. Então, o nosso Macunaíma vai ser Macunaíma, né? Não vai ser Macunaíma, mas Uhum. a gente também fala Macunaíma, Macunaíma, Macunaímã, né? Uhum. Então, a gente também traz essas palavras para que elas possam ser conhecidas, né, pelo público. Bom, isso é uma coisa, porque nosso Macunaíma vai ser com K, né, não com C, e não tem acento, mas vai ter as três versões, né? Que é o Macunaíma que todo mundo conhece, o Macunaíma da gente e o Macunaímã que seria dentro da língua do povo Macuxi, né? Como eles Sim. falam, a pronúncia deles, né? Uhum. Então,
A gente vai ter os 3 títulos, vai aparecer as 3 formas escritas, mas o nosso nome é Macunaíma 21, né, nos dias de hoje. Dentro disso, uma coisa que o Denilson Baniwa assina a direção artística, né? Com muito Uhum. prazer, muita honra, digo isso também, que ele foi brilhante, ele está sendo brilhante nessa direção de arte. Uma das coisas que eu venho buscando na minha vida é de formar novos atores indígenas. Uhum. Então, no nosso Macunaíma, tem muitos atores indígenas que nunca atuaram na vida, e que arrasaram muito, só posso dizer isso, que arrasaram Uhum. muito. E, enfim, teu pai é um dos nossos contadores de histórias que puxa a narrativa, né? É um dos irmãos do Macunaíma. Ele faz o Uhum. Manap, olha, Uhum. ó, ele que faz o Manapê, né? Ele chama de Manapê. Então, tem essa história, o nosso Macunaíma, ele vai ter várias versões, e o nosso Macunaíma, como de forma simbólica, de forma justa, a gente decide que o nosso Macunaíma, ele nasce indígena, e não uma pessoa negra. Uhum. Então, a gente tem vários atores que fazem o Macunaíma, né? Que é o Ítalo José, que é Macuxi, ele vai nascer indígena, vai ter ali por 7, 8 anos de idade, ele nasce indígena, e aí depois ele vira o outro ator que ele é manauara, né? Ele é de Manaus, também indígena. E aí depois ele vira Nagabi Amarantos, que é uma mulher negra, e aí tem a versão dele, príncipe, que vai ser o Bruno Galhaço, né? Príncipe, Hum. enfim, né? Então a gente flerta ali com o filme do Joaquim Pedro, com o livro do Mário de Andrade, mas muito amparados pelo povo Macuxi, Taurepang, ali daquela região ali. Uhum. Jaider Esbel era uma das pessoas que estava no filme, né, antes dele partir. Ailton Krenak vai estar como ator no filme. Uhum. Tô dando vários spoilers. Então tem muitas coisas, acho que o que eu posso falar de agora, que para mim tem sido uma experiência muito bonita, muito incrível. É muito desafiadora, mas no ponto de vista de prazer. Tem me dado muito prazer, assim. E eu já estou com outros projetos engatilhados, né, como diretora. E é isso, eu quero me desenvolver mais como diretora. Eu já fiz um outro também, que é sobre o povo Miranha, com o Luiz Bolognese, que também é esse diretor que já tem uma história, né, com os povos indígenas, que é um aliado também dentro do cinema. Eu chamo ele de pajé do cinema, né? Uhum. E ele flerta com essa linguagem também dos festivais de fora, né? Como levar os filmes para fora e fazer com que esses filmes sejam vistos fora também. Então, Uhum. o Luiz Bolognese é um grande aliado da nossa causa, que a gente também dirigiu juntos, né? Co-dirigimos um filme que a gente está editando. Temos uma ficção também em breve para seguir. Então, estamos assim. Zahir, foi um imenso prazer poder acompanhar essa sua palavra, narrando sua própria história, desde da festa do moqueado até Aziraí, Aldemaracanã e Macunaíma e tudo que vem mais. Queria, só para encerrar, perguntar se você quer deixar alguma palavra para os nossos ouvintes, pensando sobretudo nos nossos parentes, né, que estão que a gente está querendo compartilhar esses diálogos das artes indígenas hoje, né? Então, o que você pode compartilhar para os nossos parentes que estão nesse mundo, nesse trânsito também, nesses
nessas produções, nesses corres, a partir um pouco dessa história que você pode compartilhar hoje. Olha, antes de qualquer coisa, quero agradecer. Estou muito honrada mesmo. Que bacana, né? Ter uma conversa assim tão natural. Eu não sou uma pessoa que eu costumo participar de podcasts, tá? Talvez eu não tenha tanta essa habilidade, mas a forma de como você conduziu essa conversa é isso também, né? Tem os espelhamentos, né? É um parente que está entrevistando não, conversando, curioso sobre a história de outro parente, né? Então, estou muito feliz, estou muito honrada mesmo. Estou muito, 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 muito feliz mesmo, assim. Obrigada, agradeço muito de você ser esse guia, né, nessa contação de história. E aí, sobre o que eu quero deixar de recado, acho que dentro do que me cabe, eu prefiro cantar. Eu acho que é a maneira que eu mais posso, que melhor eu posso desejar para as pessoas, né? Então, eu vou cantar. E aí eu vou tirar a minha tela. Kotari, heiru e tekatunai koma. Em amorria não ngai se a se ewe. Ni heada em amudiur ka, heve em au e de feira. Heiru e tekatunai kokutalima. Ai, se a monotara redenhar how I queen. Amorria não. A miba da pera e copo ano. O remnai, aqui redenhar how I po ano penima. Pedimo canga hina den. Nene wena te ko. O recuei, o icói coi urema. Ali mucana, aí de jerreta nenhuma. Ai, coin, pepe na Hawaii por rima. Ai, bota wena. Ai, bota wena. Ai, bota wena. Ai, bota wena. Ai, ngarai to wena. Ai, bota wena. Na potara ito wena. Ai, ngarai Hawaii to wena. Hey, hey, to wena. Hey, to wena. Obrigada, gente. Muito, muito honrada mesmo. Catureté, obrigado, Nhengatu. Tu é pena. Muito obrigado, Zahri, pela essa partilha tão especial. Nhétiro, Artes Indígenas em Rede. É um podcast original produzido pelas produtoras Outro Acontecimento e Sem Início Sem Fim. Curadoria e entrevistas por Idiahuri Terena e Brisa Flow. Produção Mista e Manatite. Design de áudio Odaria Rua. Identidade visual Gustavo Caboclo. Em memória de Jaider Isbel.